Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos. A palavra do Eterno no Salmo 23:4, Davi vem dizer assim: ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, dependendo da tradução que for a sua Bíblia, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pois bem, amados, este salmo é um salmo conhecido de todos, um salmo universal. É sabido de todos que o salmo não tem capítulo nem versículo, porque ele é um inário de Israel. Mas aprendemos muito com os salmos. E Davi, fazendo esta oração cantada ao Senhor, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, me guia tão somente as águas tranquilas. E no versículo 4, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou não temeria, dependendo da tradução, mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí mais adiante, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Há quem arrisca dizer, não estou afirmando, e estou dizendo que há quem arrisca a dizer que este salmo ele se foi cantado quando ele ainda era um pastor de ovelha, cuidando das ovelhas de seu pai. Mas isso não é confirmado. Pois bem, Davi sabia muito bem do terreno que ele estava pisando, e é conhecido de todos que tanto Davi, como Moisés, como Joel, como os profetas maiores, como os profetas menores, que eles falavam de acordo com a região que eles moravam, com o entendimento das pessoas que eles estavam lidando na época. E Davi estava falando neste assunto, ainda que eu andasse ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava se referindo de um caminho existente entre saindo de Jericó para Jerusalém, distância de 17 quilômetros, que era existente, como é até hoje, o Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era onde ficavam as pessoas em fase terminal de qualquer doença que a família rejeitava em casa, segundo a lei da Torá. Não podia ficar pessoas leprosas em casa, tinha que ser num leprosário, ou algumas outras pessoas saíam a vagar e iam parar no Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era um lugar que, quando estava à noite, ninguém passava mais. Dava 5 horas da tarde, vamos assim fazer uma conjectura, eles não passavam só, passavam em caravanas. Por quê? Porque eram salteados, roubados. A fome era tamanha. Por quê? Porque eram deixados para trás, deixado ali as pessoas em fase terminal de qualquer doença.
E essas pessoas, os que estavam melhor, um pouquinho de saúde, cuidavam dos que estavam à beira da morte, dias esperando só que cumprisse a sina a qual eles veem, ou esperando a morte chegar. Pois bem, então Davi citou esta conjectura nesta oração cantada: ainda que eu andasse, ou que eu ande, no vale da sombra da morte. Ele está falando de confiança. Não temerei mal algum. Porque tu, quando diz que tu é o Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Estamos falando de esperança, estamos falando de confiança. Confia no Senhor. Tem um versículo que diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Então, nesta noite, meus amigos, meus irmãos, meus amados, ficamos por aqui. Não queremos ser extenso, mas lembra-se desta oração em forma de cântico de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então não precisa você temer, seja qual situação em que você estiver passando. Saiba que existe um Deus que pode resolver o teu problema. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz.